Olá, estamos de volta para mais um episódio de Debates Covid-19, tratamento precoce para salvar vidas. E eu converso hoje com o Dr. Cícero Coimbra, que é a maior autoridade em vitamina D no Brasil. Tudo bem, Dr. Cícero? Seja bem-vindo. Eu é que agradeço, Kelly, agradeço especialmente ao professor Wilson Pickler, da Uninter, por essa oportunidade, pela oportunidade de estar prestando um serviço de utilidade pública, né? Fico imensamente grato a ele por isso. Imagina, a E a gente é que você também, agradece claro. o senhor ter Toda a aceito o equipe. nosso convite. Doutor, o senhor é neurologista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem especialização em neurologia, tanto adulta quanto pediátrica, e é mestre em neurologia e criador do protocolo de Coimbra. O senhor pode nos explicar o que seria o protocolo de Coimbra? O protocolo, né, na realidade esse nome foi dado como Protocolo Coimbra, mas foi dado pelos próprios pacientes e organizadores de grupos da internet, que se organizaram com o objetivo de difundir os resultados que nós obtivemos no tratamento de doenças autoimunitárias, ou seja, doenças em que o sistema imunológico ataca o próprio organismo, né? Na realidade, ele foi inspirado num grande projeto de pesquisa que envolveu vários países, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a China e o Japão. O Brasil também contribuiu também com alguma verba pública e pesquisadores. Foi chamado de Projeto Genoma Humano e tinha como objetivo identificar genes que favorecem doenças, para que nós pudéssemos impedir ou prevenir a explosão de doenças que nós estamos observando nos dias atuais e que tiveram, essa explosão começou a se manifestar a partir da década de 80. Então já se via que o gráfico de ascensão dessas doenças é chamado de exponencial, como se um avião estivesse decolando e progressivamente assumindo a trajetória de um foguete, né? Mas já se anunciava que ocorreria uma explosão em 2 ou 3 décadas, como de fato ocorreu. Entre essas doenças existem as doenças autoimunes e as doenças infecciosas, que literalmente explodiram. Mas não só essas, diversas outras doenças aumentaram, né? E o projeto Genoma Humano teve então início em 1990, terminou em 2003 e identificou os genes, forneceu a plataforma de dados para identificar os genes que, por estarem alterados, estariam favorecendo essas doenças. Seria o primeiro passo para você prevenir a ocorrência dessas doenças, ou seja, impedir que mais e mais pessoas fossem afetadas por elas. Porque se você identificasse os genes que estão alterados e por estarem alterados estariam favorecendo essas doenças, então você, sabendo qual era a função de cada um desses genes alterados, poderia propor uma abordagem terapêutica que compensasse essa alteração, os efeitos dessa alteração genética. E isso é o que nos proporcionou, no final do ano, em abril de 2003, o início desse protocolo, chamado de protocolo Coimbra, porque se descobriu que as pessoas que têm doenças autoimunes são pessoas que têm resistência aos efeitos moduladores da vitamina D, né, sobre o sistema imunológico. Na realidade, não é uma vitamina, é um hormônio, que é o regulador do sistema imunológico, impede que o sistema imunológico ataque o nosso próprio organismo e promove a eficiência do sistema imunológico em reagir contra infecções. Então, com base Agora, sim, pode pois não. falar, por favor. Então, com base nesses resultados, nós podemos, sabendo que as pessoas tinham um nível elevado de resistência aos efeitos da vitamina D, nós fizemos o que foi proposto que foi a ideia
que norteou e inspirou o Projeto Genoma, que é propor uma abordagem terapêutica que compensasse essa alteração genética. Então, se a pessoa tem uma resistência maior, eu elevo os níveis de vitamina D para contrabalançar exatamente esse nível de resistência, restabelecendo o efeito normal, biológico, funcional da vitamina D sobre o sistema imunológico. Foi assim Agora, que nessa nós época conseguimos controlar as doenças autoimunes. Nessa época de pandemia, a vitamina D acabou se transformando na verdadeira menina dos olhos, né? Todo mundo diz que ela ajuda a prevenir, a evitar a contaminação pelo coronavírus. Qual que é a importância, o papel da vitamina B nesse combate ao Covid-19? Então, é total, é você simplesmente optar por tratar a causa do problema. Na realidade, é um problema que começou já a se identificar a partir de 2002, 2003, quando surgiu o SARS, né, que foi o primeiro coronavírus, também surgido ou passado para o homem através de um animal que ainda não se sabe qual foi, na China, em 2002, 2013, que logo se transformou numa epidemia. Foi a epidemia do SARS. Depois vieram várias outras epidemias virais, né? O segundo coronavírus ocorreu quando veio a gripe do Oriente Médio, que se transformou também numa epidemia com alta mortalidade, e se disse que foi um segundo coronavírus, dessa vez transmitido pelo camelo, né? Depois vieram outras viroses que o homem adquiriu de animais, como a gripe suína, que veio do porco, e surgiu no México, e a gripe aviária. O sistema imunológico humano estava funcionando tão mal que nós estávamos, então, contraindo viroses, gripes até de galinhas, né? E todas essas epidemias que precederam a atual pandemia da Covid-19 foram um anúncio de que o sistema imunológico da humanidade estava funcionando muito mal. Então, se você quer tratar a causa desse problema, você tem que perceber, através da apresentação que nós vamos fazer, de que a causa desse sistema imunológico desregulado, funcionando mal, atacando o nosso próprio organismo, fazendo com que explodam as doenças autoimunes e tornando o nosso sistema imunológico frágil no combate à infecção, essa fragilidade foi o responsável por todas essas infecções epidêmicas que redundaram hoje na pandemia da Covid-19, que está sacudindo o planeta e provocando tanto sofrimento e danos à economia. Qual que seria a quantidade ideal no nosso organismo da vitamina D para ela servir como prevenção a doenças como o coronavírus? Então, aí eu gostaria que o Kleber nos ajudasse passando os slides, porque essa pergunta pode passar até o próximo, porque essa pergunta está bem demonstrada nesse slide, né? Esse slide foi montado por dois alemães, né? Lorenz Borch e Bernhard Glauner, há poucos meses atrás, em que eles colocaram essa figura numa carta que eles direcionaram a Angela Merkel, a primeira-ministra alemã. E foi um desenho, um gráfico que foi montado a partir de um estudo feito na Indonésia, envolvendo 780 pessoas que contraíram a Covid-19 a um nível grave o suficiente que necessitasse de hospitalização. Então nós vemos que o autor desse gráfico, o autor do estudo, que é um médico da Indonésia, ele publicou esse estudo pré-publicou esse estudo por volta do dia 26 de abril. Ele né? faleceu, Mas, enfim, né? Ele veio a falecer depois no início de maio, né? E para que, dada a importância do trabalho dele,
esses dois alemães, um sociólogo e um matemático, decidiram montar esse gráfico com base nas tabelas de resultados que ele obteve, para que os dados não se perdessem, né? Então, nós estamos vendo aqui na parte horizontal do gráfico, né, chamada de abscissas, os níveis de vitamina D que você estava mencionando, né? Então, desde lá, ali no lado esquerdo, aparece o nível de 17 nanogramas por ml, até no extremo lado direito, aparece o número de 35 nanogramas por ml. A nível internacional, se propõe que os níveis aconselhados de vitamina D no soro sejam de 40 até cerca de 100, né? E todas essas pessoas, portanto, que contraíram Covid-19 sob a forma grave, elas estavam com níveis abaixo de 40, como está demonstrando aqui esse gráfico. No lado direito, aqui na vertical do lado direito, nós estamos vendo a idade dos pacientes, e essa linha horizontal demonstra que todos os pacientes estavam com uma média de idade de 60 anos. No lado esquerdo, na linha vertical, que a gente chama de ordenadas, ali na vertical no lado esquerdo, nós estamos mostrando o percentual de mortalidade que esses pacientes tiveram. Agora observe a linha vermelha. Em pessoas que tinham a média de nível de vitamina D, porque hoje 9 entre cada 10 pessoas no planeta tem níveis subótimos de vitamina D, então é muito frequente você encontrar 17, 18, 19, 20, como você está vendo no lado esquerdo da linha horizontal. Você vê que a linha vermelha mostra 100% de mortalidade nas pessoas que tinham uma média de 60 anos de idade. Aqui no Brasil, infelizmente, se diz que acima de 20 é normal, e você vê que 22 ou 23 dava 90% de mortalidade. A mortalidade caía rapidamente à medida que o nível de vitamina D, que é o nível constatado por ocasião da admissão hospitalar, eles não administraram vitamina D, apenas mediram a vitamina D. Quando esse nível era próximo de 30, né, então aí você tinha uma mortalidade bem maior bem menor, e chegando a 34, se você colocar de novo, se o Kleber colocar de novo ali no final da linha vermelha, nós vemos 34, zera a mortalidade da Covid-19. Pronto, pode, se o Kleber quiser passar, você quiser fazer alguma outra pergunta sobre isso, a gente pode passar para o próximo. Eu gostaria de ir para a próxima pergunta. Normalmente os médicos, principalmente aqui no Brasil, eles recomendam uma taxa mínima de vitamina D por dia, né? E a pessoa acaba administrando esses suplementos que compra em farmácias ou que mandam manipular. Mas nós sabemos que a vitamina D, na verdade, não é uma vitamina, é um hormônio. Então, eu poderia dizer que hoje o sol, ele seria o maior benefício que a gente tem para a absorção de vitamina D na quantidade que o nosso organismo precisa? Sim, na realidade, veja, a única fonte natural de vitamina D é a exposição solar. E essa é a razão pela qual, como as pessoas a partir da década de 80 passaram a evitar o sol com medo de câncer de pele, de envelhecimento de pele, usar filtro solar que bloqueia a produção de vitamina D quase completamente, né? Os níveis de vitamina D de toda a população, também pelo fato de que os médicos começaram a prescrever doses de suplemento de vitamina D cada vez menores, né? Essas duas coisas atuando em conjunto nos trouxe a essa situação muito similar àquela que aconteceu com a humanidade no início do século passado, quando houve a segunda revolução industrial e as pessoas não se expunham ao sol, né? Nós chegamos ao ponto em que a deficiência de vitamina D, ou níveis subótimos de vitamina D, se constitui hoje na condição clínica mais prevalente, mais frequente do mundo moderno. Mas se a gente pudesse mostrar os próximos diapositivos, nós estendemos isso. Muitas pessoas criticaram
esses dados que foram enviados para Angela Merkel, né? Mas faz um mês que os próprios norte-americanos mostraram esse novo dado. Ali você corroborando o que já tinha sido anunciado. Você vê ali na linha horizontal a idade das pessoas e nas abscissas, na linha vertical, à esquerda, nós temos os níveis de vitamina D. A linha horizontal cheia, que fica no meio do gráfico, mostra o nível de 30, que é o que a maioria dos países adota como nível mínimo aconselhável. E a linha pontilhada é 40, é o nível que a Sociedade Americana de Endocrinologia diz que é o mínimo aconselhado. Cada uma desses círculos ou discos corresponde a um caso de Covid-19, né? E os discos vermelhos indicam casos de Covid-19 graves o suficiente para serem admitidos no hospital, e aí você vê que os discos vermelhos correspondem às pessoas que vieram a falecer. Então você vê que quanto mais baixo é o nível de vitamina D, conforme tinha sido demonstrado pelos pesquisadores da Indonésia, maior é a mortalidade. Se você vê ali que quando você tem 60, você tem ainda pessoas que são hospitalizadas, chegam a ser hospitalizadas, mas você não tem mais nenhuma mortalidade, né? E isso demonstra que se você chegasse a um nível próximo do que se aconselha ser o máximo aconselhado, que seria 100, provavelmente você não teria muito poucas hospitalizações, como você está vendo aqui. Pessoas com níveis próximos de 100, quase, se foram 1, 2 ou 3 casos que chegaram a se hospitalizar. Então isso indica que a vitamina D, como reguladora do sistema imunológico, potencializa o sistema imunológico num nível inacreditável, absolutamente em todos os níveis, né? Ela é capaz, por exemplo, de fazer com que o sistema imunológico, todas as células do sistema imunológico e outras células que pertencem às nossas mucosas, né, células mucosas, da mucosa oral, da mucosa nasal, da mucosa ocular e de outras mucosas, elas produzam o muco próprio delas, mas um muco cheio de substâncias que são capazes de destruir qualquer micro-organismo. Essas substâncias, então, já estão presentes no muco das pessoas que têm níveis adequados de vitamina D, que eu reputo como sendo esses próximos de 100 nanogramas por ml, e essas substâncias chamadas de catelicidinas e de beta-defensinas são as substâncias que destroem o vírus no momento em que ele toca o muco, a secreção mucosa. O vírus é destruído por essas substâncias muito antes da necessidade de você produzir anticorpos. Então, ele é destruído por essas substâncias presentes no muco das pessoas. Então, você vê que ela impediria que essas pessoas transmitissem a Covid-19 para outras pessoas, porque no momento que elas inalam o vírus que está presente no aerosol do meio ambiente, esse vírus cai no muco e é destruído por essas substâncias que destroem, como eu disse, de forma inespecífica e extremamente potente, independente de anticorpos, qualquer micro-organismo invasor. Agora, doutor, de uma forma bem didática, para as pessoas que estão nos assistindo, o que eu preciso fazer? Eu tenho a pele clara. Quanto tempo por dia e qual o melhor horário para eu me expor ao sol para que essa absorção seja maior? Se eu tenho a pele clara, eu acredito que seja um determinado tempo. Se eu tenho a pele mais escura, eu acredito que seja necessário um pouco mais de tempo. O senhor pode nos explicar isso, por favor? Posso. Isso também está presente em alguns diapositivos, então o Kleber pode nos ajudar passando os próximos a partir dali. Né? Eu queria, antes, porque isso diz muito respeito à sua pergunta, mostrar para você uma discrepância que existe entre a conduta médica que é feita hoje em dia em termos de suplementar a vitamina D, né? A linha, aqui nós temos dias, na linha horizontal, dias que passam a partir do início da suplementação. Tá? A linha vermelha mostra indivíduos que não foram suplementados. Tá?
esses valores aqui são diferentes daqueles que foram mostrados como unidades de vitamina D nos gráficos anteriores, de tal forma que 250 aqui corresponde a 100, 200 corresponde a 80, e assim por diante. Então nós temos 100, 80, 50, 60, 40 e 20 nanogramas por ml. Então, você verifica que corresponde a 20 nanogramas por ml, corresponde a 50 milimoles por litro. Então, que é um nível muito baixo de vitamina D. Então, você vê que a linha vermelha mostra as pessoas que não foram suplementadas com vitamina D. A linha rosa mostra as pessoas que foram suplementadas com 1.000 unidades por dia de vitamina D. Você vê que quase não existe nenhuma diferença. E a dose diária que é recomendada aos médicos prescreverem para os pacientes é inferior a essas 1.000 unidades por dia, é de 600 unidades por dia. Então você vê que a classe médica está recebendo informação que é completamente defasada do conhecimento científico. Veja que isso foi publicado ali em 2003, como se mostra na parte inferior do gráfico, né? A linha azul clara mostra as pessoas que tomaram 5.000 unidades de vitamina D por dia, e a linha azul escura mostra aquelas que tomaram 10.000 unidades de vitamina D por dia, que é o que devem tomar as pessoas que têm um peso próximo de 50 quilos, 50, 60 quilos por dia. Mas veja que leva 4 meses, 3 a 4 meses, para a pessoa atingir um nível equilibrado, né? Parar de subir e se equilibrar o nível de vitamina D. E no caso do momento que a gente está atravessando agora, que a gente tem uma certa urgência de alcançar esse nível de vitamina D, é possível a gente conseguir uma suplementação altíssima assim em pouco tempo? De que forma seria isso? Isso já foi publicado desde 2010, né? Então você precisa dar uma dose única de 600.000 unidades, que eram doses que eram dadas para crianças no início do inverno na Alemanha, para evitar que elas, durante o inverno, tivessem pouca exposição solar e desenvolvessem deficiência de vitamina D. Então, você dá uma dose única de 600.000 unidades e, em média, as pessoas que não têm excesso de peso para a altura, elas vão, em 2, 3 dias, atingir o nível de 80 a 100 nanogramas por ml, que é o que, no meu entender, confere uma grande proteção contra a Covid-19 na quase totalidade das pessoas. Talvez naquelas que sejam resistentes à vitamina D, por razões genéticas, elas necessitem de doses maiores, mas em média elas vão atingir cerca de 80 nanogramas por ml. E se você não der nenhuma dose a mais, o que vai acontecer é que ao longo de 30 dias, de 80 você vai cair para 100, porque esse gráfico que nós mostramos por último mostra que o crescimento é lento, porque à medida que você vai ingerindo vitamina D, a quase totalidade da sua vitamina que você está ingerindo, como ela é lipossolúvel, solúvel em gorduras, ela vai sendo coletada pelo tecido celular subcutâneo, pela gordura que nós temos debaixo da pele, que funciona como uma esponja, roubando a vitamina D da circulação. Então, só quando essa esponja está completamente saturada, você atinge um nível sérico equilibrado que é suficiente para manter o seu sistema imunológico funcionando adequadamente. No entanto, você dando a dose de 600.000 unidades, é como se você embebesse essa esponja imediatamente e você já atinge níveis que deixam você protegida contra casos graves da Covid-19. Provavelmente a pessoa que tiver 80, 100 nanogramas, ela, se tiver alguma manifestação, quando for infectada, se for infectada pela Covid-19, ela vai ter um quadro muito leve ou sequer vai sentir que teve contato com o vírus. Mas, doutor, essa dose única elevadíssima, ela tem que ser administrada por um médico ou a pessoa pode comprar na farmácia e usar uma dose maior? O ideal seria que ela fosse prescrita por um médico, mas sim, isso existe disponível na farmácia, existem cápsulas de 50.000 unidades de vitamina D, né? Na farmácia a gente recomenda
que as pessoas busquem um médico que, dentre os vários que foram treinados na nossa clínica a tratar as pessoas com vitamina D, mas eu entendo que uma pessoa queira adquirir proteção completa, máximo de proteção do seu sistema imunológico imediatamente, e a dose que ela tem que tomar, se ela não tiver um peso acima do que é esperado para a sua altura, seria de 600 mil unidades internacionais. Mas se ela tiver um médico que faça esse acompanhamento e verifique se foi suficiente, porque muitas vezes você vê que você pode ter uma pessoa que tem 120 quilos e uma altura de 1,70 m, então ela tem uma gordura debaixo da pele muito mais volumosa, como se a esponja fosse mais volumosa e necessitasse de mais vitamina D ainda para atingir aquele nível. Por outro lado, se você for uma pessoa que é uma pessoa magra, que tem um peso abaixo do esperado para a sua altura, você pode atingir níveis acima de 100, mas não há problema nenhum, porque você jamais, com essa dose de 600 mil unidades, vai atingir o nível tóxico da vitamina D, que é de 240 nanogramas por ml, como se sabe desde 2007. Aí eu acho que a gente pode, inclusive, ou você faz as perguntas, ou o Kleber nos passa os próximos slides. Eu queria saber sobre a dieta balanceada, né? Que dizem que quando a gente faz uma dieta balanceada, ela nos oferece a suplementação de todas as vitaminas. Apesar de ser chamada vitamina D, né? A gente sabe que é um hormônio. Então, a gente encontra porções de vitamina D em alimentos? Virtualmente não. Veja, a vitamina D ela foi chamada de vitamina D no século XIX de uma forma inadequada, porque por definição as vitaminas são substâncias que o nosso organismo não produz, por isso são chamadas de aminas vitais ou vitaminas, e por isso tem que estar presente nos alimentos. A vitamina D ela é produzida pelo nosso organismo, bastando que você se exponha ao sol forte, né? A gente vai mostrar nos slides o que horário é esse, né? Mas em 10 minutos você produz, se você tiver a pele clara, for uma pessoa jovem e expor todo o seu corpo ao sol, você produz 10 a 20 mil unidades de vitamina D nesses poucos 10 minutos. E se você quisesse obter 10 mil unidades de vitamina D, que você pode produzir por 10 minutos de exposição de todo o seu corpo ao sol, sem filtro solar, na posição horizontal, tendo a pele clara, sendo uma pessoa jovem, você teria que consumir 250 gemas de ovo, ou ingerir 85 copos de leite, ou ingerir 13 postas de salmão. Isso é virtualmente impossível. E demonstra que a vitamina D não é vitamina, porque ela se comporta exatamente de uma forma oposta à vitamina. Ela é produzida no nosso organismo e a quantidade que tem nos alimentos é irrisória. Além disso, se faz 90 anos, foi na década de 30, antes da Segunda Guerra Mundial, que se demonstrou que a vitamina D tem a estrutura de um hormônio, não é a vitamina, infelizmente ela continua a ser chamada de vitamina, e é por isso que se leva até elementos da classe médica a fazerem essa confusão de dizer que uma dieta balanceada, 250 gemas de ovo, jamais vai ser uma dieta balanceada, daria a você a quantidade normal de vitamina D que você precisa. E é interessante se mencionar que existe uma defasagem entre o que é internacionalmente recomendado como nível adequado de vitamina D, que, como eu disse, é de 40 a 100 nanogramas por ml, idealmente nessa época de Covid, próximo de 100, né? E o que é recomendado à classe médica que prescreva aos pacientes, que é 600 unidades internacionais por dia. Ninguém jamais vai alcançar o nível sérico recomendado internacionalmente tomando essa dose, como nós vimos no terceiro diapositivo, slide que nós mostramos. Se você passar o próximo... Bom, pode dizer. Por favor, continue. Não, pode passar o próximo diapositivo, porque isso complementa a sua pergunta, mas se quiser fazer a próxima.
Então, eu gostaria de saber qual que é a principal função da vitamina D em nosso sistema imunológico. Total. Tudo no sistema imunológico depende da vitamina D. Basicamente, todo o sistema imunológico, todas as funções do sistema imunológico dependem da vitamina D. Quando você enfrenta uma nova infecção, né, e o germe consegue ultrapassar a barreira mucosa, e aí já houve uma deficiência de vitamina D, porque ele deveria ter sido destruído pelo próprio muco produzido pela mucosa, mas vamos supor que ele falhou não tinha a quantidade suficiente das catericidinas e de beta-defensinas, e esse vírus conseguiu atravessar a mucosa e cair no nosso organismo. Então aí você não tem anticorpos contra essa infecção. É a primeira vez que o seu organismo se vê frente a esse micro-organismo invasor. Então o que vai acontecer? Você vai ter que utilizar a chamada imunidade inata ou inespecífica, que depende basicamente toda ela da vitamina D. Ela vai destruir esse micro-organismo utilizando ferramentas que são aquelas catericidinas, beta-defensinas e diversas outras que dependem de um nível adequado de vitamina D. Então vai entrar em ação a imunidade inespecífica, que é uma imunidade que ocorre antes da produção de anticorpos e que, graças a ela, depois de cerca de 7 dias, começa a produção de anticorpos pelos linfócitos. E mesmo a produção de anticorpos pelos linfócitos depende também de um nível adequado de vitamina D. E é muito provável que, em decorrência desse fato, que as pessoas que adquirem Covid-19, depois de 3 meses, já não têm mais uma produção adequada de anticorpos neutralizantes, porque eles não têm níveis adequados de vitamina D para se manterem imunes à Covid-19, e isso é um dos fatores que provavelmente está dando origem à ocorrência de casos de reinfecção. Então, se a própria, isso é importante que se diga, se a própria infecção não mantém níveis adequados de anticorpos neutralizantes, né, você imagina o que vai acontecer com vacinas, principalmente considerando o fato de que esse vírus é um vírus altamente mutante, milhares de mutações já aconteceram em todo o mundo e já se formaram cepas que são antigenicamente diferentes. Então uma pessoa pode ter sido infectada inicialmente por uma cepa, conseguido vencer essa infecção e ser reinfectada, porque tem níveis muito baixos de vitamina D, ser reinfectada por uma nova cepa, dando novamente a possibilidade de que venha a falecer por causa da Covid-19. É um momento complicado, né, que a gente está atravessando. E a gente tem o um chamado kit Covid. Mas tem uma solução simples, que é a correção dos níveis de vitamina D, que é a causa de tudo. Sempre que você tem um problema a resolver, você tem 2 possibilidades: ou você trata a causa do problema, lida com a causa do problema, ou tenta remediar, né? Manifestações. O que você prefere? Lidar com a causa do problema? O que está levando a essas epidemias consecutivas que levaram à Covid-19, finalmente? É a deficiência generalizada desse hormônio, que é extremamente importante para o sistema imunológico. Então, aí eu tenho 2 perguntas para o senhor. Primeiro, se fala muito no kit Covid, para quem é a favor do tratamento precoce. Ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina. Seria necessário, então, incluir a vitamina D como um protagonista nesse kit, né? Não, na realidade, você não precisaria, na minha opinião, você não necessitaria de nenhuma outra coisa além de normalizar os níveis de vitamina D dessa pessoa. Só isso já seria suficiente. E mais ainda, você não precisaria de nenhuma dessas coisas definitivamente, porque você deveria atuar na fase 0, ou seja, na fase em que a pessoa não adquiriu a Covid-19, você deveria corrigir os níveis de vitamina D dessas pessoas. Ao contrário, nós estamos mantendo essas pessoas confinadas dentro de casa, sem exposição solar, com níveis cada vez mais baixos de vitamina D,
e o que acontece é que está se dizendo que a vitamina D que a Covid-19 está rejuvenescendo, porque antes afetava apenas pessoas de idade avançada, que eram as pessoas que viviam confinadas em ambientes dentro de casa, no ambiente doméstico, e agora está afetando até crianças pequenas, provocando complicações graves nessas crianças, né? Então está se dizendo que a Covid-19 está rejuvenescendo. Está rejuvenescendo porque agora não são apenas os idosos que têm os níveis mais baixos de vitamina D, mas pessoas jovens deixaram de se expor ao sol por causa do confinamento. Não estou criticando o confinamento, acho que o confinamento foi necessário, mas as pessoas deveriam ter sido suplementadas na fase zero, durante o confinamento, antes que saíssem à rua e voltassem a entrar em contato ou viessem a entrar em contato pela primeira vez com o coronavírus. Agora, o senhor que trabalha, é especialista em vitamina D, deve ser muito difícil para o senhor viver em época em que se fala tanto em bloqueador solar, filtro solar, não se expor ao sol do meio-dia, quando na verdade seria nesse horário e sem o filtro solar que ocorreria essa absorção total de vitamina D, né? Essa produção em poucos minutos. Eu vou mostrar isso num slide aí, se você puder passar os próximos, a gente vai passando eles rapidamente, né? Aí está saindo, você vê que esse estudo foi publicado, vai ser publicado agora em outubro, você vê ali, outubro de 2020, né? Nós temos mais de 19 mil publicações sobre vitamina D e Covid-19. Então, esse foi o primeiro trabalho que foi publicado, veio da Espanha, né? Está com data de publicação para outubro. Você vê que a gente já, hoje em dia, graças à internet, a gente já fica sabendo o que vai ser publicado e o que os resultados estão sendo mostrados no próximo slide, né? Eles deram apenas, pode passar o próximo, vocês estão vendo ali em amarelo, que de 50 pacientes tratados com uma dose única de 0,5 miligrama, vejam assim, 0,5 miligrama de um derivado da vitamina D, que é o calcifediol, de 50 pacientes que foram internados, apenas um necessitou de internação na UTI, ou seja, 2%, enquanto que 26 pacientes não tratados, né, 13 precisaram ir para a UTI, ou seja, 50%. E ali mais abaixo, né, pulando pelos dados técnicos, né, dentre os pacientes tratados com essa dose de 0,5 miligrama desse derivado da vitamina D, nenhum morreu. Todos os pacientes, 50 pacientes, nenhum morreu. E todos receberam alta hospitalar sem complicações. Dos 13 pacientes que não foram tratados por esse derivado da vitamina D e não foram internados na UTI, todos tiveram alta. Dos 13 pacientes internados na UTI que não receberam o derivado da vitamina D, 2 morreram e os outros restantes receberam alta, provavelmente com diversos tipos de complicações ou sequelas derivadas da doença. Pode passar o próximo para a gente ir bem rápido agora. Aí você está vendo aí vitamina D e sistema imunológico. Já existem acumulados 230 entre 230 e 250 mil publicações a respeito da importância de se manter a vitamina D em níveis adequados para que o sistema imunológico funcione adequadamente. Mais um diapositivo, por favor, Kleber, mostra que nós estamos com mais de 19 mil publicações em relação à Covid-19 e a vitamina D, a necessidade de otimizar os níveis de vitamina D para o combate adequado à Covid-19 e evitar até a transmissão da Covid-19 de uma pessoa para outra, já que, como eu disse, o vírus é destruído pela própria secreção mucosa. Pode passar o próximo? Aqui nós vemos
um pequeno histórico da vitamina D, né? Nós estamos vendo uma criança ali, holandesa do início do século, né, que tinha essas deformidades ósseas, ela tinha essa doença chamada de raquitismo, que era endêmica naquela época, no início do século passado, porque as crianças não se expunham ao sol, já que os pais tinham que trabalhar nas fábricas e deixavam as crianças trancadas em casa. Aqui no lado direito desse gráfico está se mostrando que como que o raquitismo que tinha sido erradicado na Europa e nos Estados Unidos pela exposição solar e pela administração de óleo de fígado de bacalhau, já que se descobriu que no norte da Noruega, pelo consumo de bacalhau, não havia raquitismo. Aqui nós estamos vendo um gráfico no lado direito, um gráfico na Austrália, mostrando que o raquitismo está reaparecendo na Austrália, que é um país ensolarado. O próximo, por favor. Agora nós estamos vendo que com o decréscimo da vitamina D em toda a população, está reaparecendo o raquitismo. Esse é um caso de uma criança raquítica com os ossos das pernas deformados por causa da falta de absorção de cálcio determinada pela deficiência de vitamina D. O próximo demonstra que o raquitismo quadruplicou nos últimos 10 anos na Inglaterra. No lado esquerdo nós estamos mostrando as pernas de uma criança demonstrando deformidades provocadas pelo raquitismo. O próximo. E aqui nós temos aquela comparação, 10 minutos, o que você prefere, 5 a 10 minutos de exposição solar ou ingerir 85 copos de leite, 250 gemas de ovo ou 13 postas de salmão? Próximo. E aqui o que você perguntou, né? Em que nível de que horário você começa a produzir vitamina D? É quando a radiação solar possui raios ultravioleta do tipo B. Então, nessa figura, nós estamos mostrando que o Sol se elevou no horizonte leste ao ponto de provocar a formação de uma sombra que tem a mesma extensão da sua estatura. Nesse momento, começa a surgir na radiação solar a radiação ultravioleta do tipo B, que é a que produz vitamina D. Quando o Sol estiver a pino, a radiação ultravioleta está no máximo, o próximo então ao meio-dia, e quando o Sol for começar a se pôr, você vai ter a perda da radiação ultravioleta do tipo B. Aqui nós estamos mostrando que o hábito que se adquiriu a partir da década de 80 de utilizar filtro solar bloqueia completamente a produção de vitamina D. Pode passar o próximo. E aqui agora, no caso, deixa eu interromper o senhor um pouquinho. No caso de se tomar, né, esses 10, 15 minutos por dia de sol a pino, sem proteção solar, isso não acarreta perigo para a pele ou acarreta? Os outros médicos especialistas vão estar brigando com o senhor de estar falando isso? Como é que funciona? Não, é uma questão de simplesmente você se informar em relação ao que está sendo publicado já há 2 décadas no meio científico. Esse nível de exposição solar de 10 a 15 minutos é absolutamente incapaz de provocar câncer de pele. Então, as pessoas deveriam aconselhar os pacientes não a colocar filtro solar antes de se expor ao sol, mas só depois de 10 ou 15 minutos de exposição solar, quando você, dependendo da quantidade de pele exposta ao sol, dependendo da pigmentação da sua pele, porque se você tiver uma pigmentação alta na sua pele, intensa na sua pele, você talvez precise de 1h30 de exposição solar, já que a pigmentação da pele funciona como um filtro solar. Também depende da idade da sua pele, né? Então são vários fatores. Quando a pessoa de uma idade avançada, de 70 anos, precisa de 5 vezes mais exposição solar do que uma pessoa jovem de pele clara. Aqueles 5 a 10 minutos para produzir 10.000 unidades de vitamina D é uma pessoa de pele jovem, clara e na horizontal, né? E com todo o corpo exposto ao sol sem protetor solar. Então, passado esse tempo, aí você pode colocar o protetor solar, porque você não vai produzir mais vitamina D, a sua própria pele vai interromper a produção de vitamina D para que você jamais
se intoxique por vitamina D por exposição solar, né? E você vai poder colocar então o filtro solar para impedir que haja queimaduras de primeiro grau e câncer de pele, coisas desse tipo. É uma questão apenas de conhecimento, de atualização em relação ao que está sendo publicado. Então a gente pode dizer que se a gente tiver o nível adequado de vitamina D no organismo, a gente é capaz de se prevenir de doenças autoimunes e doenças invasivas como essa do coronavírus. Perfeito. Só que preste atenção, tal como a administração por via oral de 10 mil unidades, se você pudesse, e você não pode, se você pudesse se expor ao sol todos os dias, todo o seu corpo exposto ao sol por 10 minutos na horizontal, isso é impossível, porque tem dias que não tem sol, tem dias que você tem sol, mas você não pode fazer uma coisa dessa. Como é que você vai sair do seu emprego e dizer para o seu patrão, olha, eu vou para casa para ficar na piscina por 10 minutos e depois eu volto? Isso não existe no ambiente urbano. Então, na prática, no ambiente urbano, o que você tem é a possibilidade de você suplementar. Todas as pessoas que vivem no ambiente urbano têm que suplementar a vitamina D, pelo menos 10 mil unidades. Mas veja, mesmo que você tivesse essa oportunidade de se expor ao sol todos os dias, dessa forma, né, você também levaria cerca de 3, 4 meses para atingir o nível adequado que lhe protegeria contra a Covid-19. E você não tem esse tempo, por isso você precisa dessa dose alta, única, para atingir imediatamente os níveis que nós sugerimos. Se você puder passar os próximos, tem algumas perguntas que você deve fazer e vão estar logo a seguir. Eu queria ir rápido para não... Kleber, a gente pode colocar mais um... Isso. Então, aí você vê como está Recife, parece São Paulo, né? As crianças e adultos estão dentro de apartamentos em ambientes confinados. Nós estamos repetindo o que aconteceu no início do século passado, quando ocorreu a pandemia da gripe espanhola, que matou 50 milhões, pelo menos 50 milhões de pessoas. Foi na época que se descobriu a vitamina D como causa do raquitismo na infância. Nós estamos... aí eu queria mostrar muito bem, Kleber, eu queria mostrar para vocês, dando um exemplo prático de como que a vitamina D atua sobre o nosso sistema imunológico e a potência com que ela atua no sentido de evitar infecção. Esse médico, o Dr. Augusto Rollier, ele tratava tuberculose na época anterior ao surgimento dos antibióticos para tuberculose. Pode passar o próximo? Para tratar a tuberculose, ele construiu no sul da Suíça, onde existem os Alpes suíços, a 2.000 metros de altura, ele construiu esses prédios que tinham essa arquitetura que está sendo mostrada aqui no lado direito, né, que tinham essas sacadas que são... E no canto superior direito, vocês estão vendo os pacientes portadores de tuberculose eram colocados para se exporem ao sol. Então, ele tratava a tuberculose com exposição solar. Pode passar o próximo. E aí vocês veem imagens dessa época, meninos que vinham de todos os lugares do mundo para se tratar nos 36 prédios que ele construiu nos Alpes suíços, aqui no verão da Suíça, nos Alpes suíços, se expondo ao sol com quase todo o seu corpo descoberto para tratar a tuberculose. Próximo. Aí você vê, interessante, eles não podiam perder o ano letivo e as crianças tinham aulas sob o sol, na neve, mesmo no inverno, o tratamento não podia ser interrompido. Próximo. Aqui nós temos uma complicação da tuberculose, que é o mal de Pote. Vocês veem no lado direito, né, que a coluna, num determinado ponto, é destruída pelo bacilo da tuberculose. Próximo. E aí vocês veem o que acontece. Então, nós perdemos a animação, mas vocês estão vendo uma criança na Índia, né, que tem essa corcova provocada pela destruição de um determinado ponto da coluna pelo bacilo da tuberculose. Próximo. E aqui vocês estão vendo uma paciente com o mesmo mal de Pote, né, que acomete a coluna, sendo recebida no lado esquerdo pela primeira vez para ser tratada com exposição solar nos sanatórios, como foi denominado essas edificações com sacadas que
foram construídas por Auguste Rollier. Ele tinha uma foto com fundo escuro para mostrar a pele clara, como essa criança não tinha exposição solar. E no lado direito vocês vão ver, depois de 15 meses, agora ele batia uma nova foto com o resultado. Foi só com a exposição solar que eles alcançaram esse resultado? Exatamente, apenas com exposição solar. E o que fazia exposição solar produzia vitamina D. Agora ele bate a foto com fundo claro para mostrar como a pele está pigmentada e como a coluna se conseguiu ser reconstituída. Próximo. Aí você está vendo no lado esquerdo um menino que estava morrendo, porque apenas aos 4 anos de idade ele tinha 34 focos de tuberculose óssea, né? Ele tinha adenopatias, gânglios ou ínguas, como se chama, né? Numerosas fístulas, tuberculose avançada dos 2 pés, da mão direita, do pulmão esquerdo, da membrana que reveste internamente o abdômen, chamada de peritônio, por isso peritonite por tuberculose. Ele estava morrendo, literalmente morrendo por tuberculose. Aqui no lado direito nós vemos o que aconteceu depois de apenas 1 ano. Agora ele bate a foto com um fundo claro para mostrar como a pele está pigmentada, e vocês veem ali na perna esquerda a cicatriz daquela úlcera que é mostrada no outro lado, a cicatriz daquela úlcera que afetava a perna esquerda, né? E que agora tem apenas a cicatriz. E veja como ele ganhou peso, né, como ele está recuperado da tuberculose. Pode passar o próximo? Quando Auguste Rollier morreu, em 1954, colocaram vidros nos sanatórios, né? O vidro impede a passagem dos raios ultravioleta do tipo B. Os sanatórios pararam de curar tuberculose e foram caíram em descrédito e foram fechados no mundo inteiro. Pode passar o próximo? Aqui nós estamos vendo a consequência do que nós estamos vendo, da falta de exposição solar, patrocinada pelo interesse na venda de filtro solar a qualquer preço, de uma forma indiscriminada no uso de filtro solar. Esse dado é da Organização Mundial da Saúde, que em 2018 demandava ação urgente para acabar com a epidemia da tuberculose, que estava matando 4.000 pessoas por dia. Então, está matando 4.000 pessoas por dia já desde 2018, e veja só que interessante e importante, já se sabia naquela época, 2 anos atrás, que um quarto da população mundial está infectada pelo bacilo da tuberculose e ainda não desenvolveu sintomas. Por isso, essa demanda por uma ação urgente para acabar com a epidemia da tuberculose, como está sendo solicitada em 2018 pela Organização Mundial da Saúde, o próximo, e tudo consequência do que nós estamos vendo. Além disso, então nós estamos vendo que por falta de vitamina D, nós estamos presenciando todas essas epidemias, e agora a pandemia do coronavírus, mas estamos também presenciando a epidemia da autoimunidade. Essa senhora, chamada Donna Jackson Nakazawa, escreveu esse livro chamado Epidemia da Autoimunidade. Ela mesma é portadora de 5 doenças autoimunes. Pode passar o próximo. E aí nós estamos vendo os gráficos em diferentes cores de diversas doenças autoimunes e vendo como que a partir da década de 80, quando as pessoas pararam de se expor ao sol e passaram a usar filtro solar, como a prevalência, o percentual da população afetada pelas doenças autoimunes simplesmente disparou, saindo de uma situação como se fosse um avião decolando, né, e assumindo progressivamente a trajetória de um foguete, né, numa evolução exponencial. Pode passar o próximo. Aqui nós temos o que aconteceu com uma doença autoimune, ainda não conhecida pelas pessoas que lidam com essas crianças que têm autismo. Em 1975, ali no canto inferior esquerdo, havia um autista para cada 5.000 crianças, e no canto superior direito, em 2012, já havia um autista para cada 88 crianças. Pode passar o próximo. Crianças autistas, né? Em 2018, no canto superior, no canto direito, nós vemos que já passou para um autista para cada 40 crianças normais. Pode passar o próximo. E aí nós estamos vendo que no ano passado estava se projetando que nesse ano ocorreriam já uma criança autista para cada 20 crianças normais,
e que a partir de 2025 é possível que nós tenhamos uma criança autista para cada criança normais, aí os casais vão deixar de ter filhos para evitar de ter crianças autistas. Muitas pessoas romantizam o autismo e não sabem que autismo grave, por exemplo, é uma criança que se levanta de madrugada, várias vezes de madrugada, gritando, correndo pela casa, batendo com a cabeça na parede ou no chão e se mordendo. E aí você imagina a tortura que esses pais sofrem, o sofrimento, o problema humanitário, e imaginem que se essas crianças vão atingir a idade adulta e vão atingir e vão assumir alguma atividade produtiva, e vejam a gravidade dessa situação. Essa é uma doença autoimune, como nós vamos ver no próximo slide, por favor. A vitamina D, ela também pode ajudar na cura do autismo ou em diminuir esses sintomas? A falta da vitamina D é a causa do autismo, porque o autismo, tal como as outras doenças autoimunes, é uma doença autoimunitária, como esse slide que o Kleber ia mostrar, né, que foi publicado em 2019 nessa revista Análise de Neurologia, Annals of Neurology. Pode passar o próximo, Kleber. Aí nós vemos aqui no lado, são crianças que faleceram por acidentes, né, e foram levadas à autópsia, e as crianças autistas, ali o cérebro da criança autista, no lado esquerdo, está mostrando que o cérebro delas está infiltrado por linfócitos, que são células do sistema imunológico, demonstrando que o autismo é uma doença autoimune. As mesmas células que infiltram, por exemplo, as juntas de uma pessoa que tem artrite reumatoide, estão infiltrando o cérebro do autista, e no lado direito nós temos o cérebro de uma criança que também faleceu por acidente, que é normal, onde nós vemos apenas as células nervosas e as células auxiliares dos neurônios, que são chamadas células da glia. Por isso, o autismo é uma doença autoimune e pode sim ser tratado da mesma forma, com o que se chama de protocolo Coimbra, com doses adequadas de vitamina D, conforme a gravidade do autismo. Pode passar o próximo. Aqui nós estamos vendo o quanto está se gastando com apenas uma doença autoimune, né? Sites de negócio anteveem que em 2026 só essa doença autoimune, que é a esclerose múltipla, vai estar movimentando algo em torno de 40 bilhões de dólares no mundo, e esse site está aconselhando os investidores a comprarem as ações da indústria farmacêutica que produzem os chamados medicamentos biológicos, que são usados para tratar essa doença autoimune, porque vão aproveitar a oportunidade de negócios e que vão subir a quantidade de dinheiro que está sendo mobilizada. Em 2016 foi de 17 bilhões de dólares, e se espera que em 2026 chegue a 40 bilhões de dólares, e está aconselhando os investidores a comprar as ações das companhias farmacêuticas que produzem os medicamentos biológicos, que não resolvem essa situação, apenas amenizam e ainda provocam inúmeros efeitos colaterais. Próximo. Aí vocês estão vendo o que o que nós vimos quando terminou o projeto Genoma, e nós simplesmente demos para essa senhora 10 mil unidades de vitamina D, que é o que ela produziria por poucos minutos de exposição solar. Em 4 meses nós vemos a diferença do que aconteceu com a psoríase dela. Próximo. Aí vocês estão vendo as costas dela também, em 4 meses, tomando apenas uma dose normal de vitamina D, que eu considero como normal, é o que se produz por poucos minutos de exposição solar, se a pessoa tiver uma pele clara. Próximo. Aí talvez o Kleber tenha que passar esse vídeo, né, para as pessoas terem a ideia do que é essa criança. A mãe dessa criança tomou 10 mil unidades de vitamina D durante a gestação, ela tem apenas 9 meses de idade, né, e vocês veem que com 9 meses de idade, uma criança normalmente sequer anda, né, e vocês estão vendo o que essa criança está fazendo aos 9 meses de idade. O desenvolvimento psicomotor dessas crianças, cujas mães tomaram 10 mil unidades de vitamina D durante toda a gestação, é algo impressionante. É outro tipo de ser humano que tem uma memória fantástica, uma capacidade de aprendizado fantástico,
um equilíbrio emocional inacreditável, né? E termina o vídeo, né? Mas já deu para perceber que vocês certamente nunca viram uma criança com apenas 9 meses de idade ter esse tipo de desenvolvimento motor, né? E não é só motor, é mental, são crianças que se transformam em líderes na escola, são crianças dotadas de uma estabilidade emocional impressionante. Já desde pequenas são crianças felizes, encantadoras, risonhas, não são aquelas crianças birrentas que se jogam no chão quando são contrariadas, são crianças educadas, é outro tipo de ser humano, né? E que demonstra que, ao invés de nós estarmos produzindo autistas, deixando as mães deficientes em vitamina D, né, o que já desfavorece o desenvolvimento psicomotor dessa criança, e deixando que depois, com 1 ano de idade, já comece, dentro de um período de 1 ano de idade, já comece o autismo, que pode ser desencadeado por uma infecção, como uma bronquiolite, ou até como uma vacina, porque você aciona um sistema imunológico desregulado, e desregulado o sistema imunológico faz o que não deve. Ele agride o próprio organismo, e no caso do autismo ele provoca justamente as manifestações do autismo, como vocês viram ali no slide que mostrou o cérebro do autista infiltrado por linfócitos, demonstrando que é uma doença autoimune. Doutor, antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Na sua área de neurologia, existem estudos que comprovam que a deficiência de vitamina D, elas causam doenças como depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Nesse momento que a gente está passando de pandemia, em que as pessoas estão ficando mais trancadas em casa, como o senhor disse, tomando menos sol, isso tudo pode estar sendo ainda mais agravado, né? Sim, você tem mais de 100 mil artigos publicados correlacionando níveis baixos de vitamina D com depressão. Você tem artigos publicados pegando em que se tomou dois grupos de pessoas deprimidas, né? Um que é deprimido, suficientemente deprimido para ter tentado suicídio, e outro que não chegou a tentar, um outro grupo que não chegou a tentar suicídio. Você vê que existe uma diferença, os dois são com níveis baixos de vitamina D, mas os níveis são muito, muito mais baixos naquelas pessoas que tentaram suicídio. Então, sim, essas pessoas que estão trancadas em casa, elas estão confinadas com baixos níveis não se expondo ao sol, com níveis cada vez mais baixos de vitamina D, deveriam estar sendo suplementados com doses adequadas de vitamina D durante o confinamento, né? E durante o confinamento o que acontece? Pelas pessoas estarem continuamente, os familiares estarem continuamente em contato uns com os outros, afloram os conflitos familiares, né? O estresse emocional, que é o grande desencadeante de doenças autoimunes e de depressão e conflitos e outras coisas, aflora nesse momento em que as pessoas estão com níveis mais baixos de vitamina D. Então, eles estão com um problema metabólico, porque a vitamina D é extremamente importante para o cérebro, como nós vimos até para o desenvolvimento do cérebro da criança, né? E para o controle emocional dessas pessoas, e nós estamos colocando essas pessoas num ambiente confinado, com conflitos familiares e com a elevação dos níveis de suicídio, como está sendo relatado, níveis de feminicídio também, como estão sendo relatados pela mídia. Tá certo, doutor. Olha, a gente poderia conversar aqui por mais 1, 2 horas, né, de tão interessante que é o seu estudo, o protocolo Coimbra, o seu conhecimento em vitamina D, mas a gente tem um tempo e precisa encerrar. Então, eu gostaria muito de agradecer ao senhor, em nome da ISTV, da Fundação Wilson Pickler, e parabenizar o senhor por estar levando esse conhecimento de tanta importância nesse momento tão frágil que as pessoas estão atravessando. Muito obrigada. Eu é que agradeço, só acrescentando uma última coisa, não existe uma única célula em todo o nosso organismo que não tenha um receptor para a vitamina D. Então, a vitamina D tem
cerca de já identificados 80 funções diferentes no nosso organismo. Controla a pressão arterial, controla a produção de insulina, evita a resistência à insulina, tem quase mais de um milhão de artigos publicados mostrando o papel da vitamina D na prevenção do câncer, né? Então você vê quanto dinheiro, quanto do erário público poderia ser poupado se você mantivesse toda a população, tivesse um programa em que você mantivesse toda a população com níveis adequados de vitamina D. Quem se sente grato por essa oportunidade, a Fundação Uninter, a Fundação, o professor Wilson Pickler sou eu, e a você pela brilhante apresentação que você fez e pelas perguntas apropriadas que selecionou. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigada, então, e a gente se vê em uma próxima oportunidade. E você também, que é o nosso telespectador, a gente se vê no próximo episódio. Tchau!